Bem-vindos a mais uma videoaula em que nós vamos hoje continuar a programar a tela de cadastro de contas. Então, se a gente observar aqui, quando eu entro em pagamento, tá aqui, posso colocar o valor, tem aqui a tela que eu não me agrada muito, aí eu escolho um nome, coloco uma data, e essa data está funcionando, e coloco uma observação se assim eu quiser. Então tem algumas coisas que a gente precisa configurar nessa tela para ficar bom, tá? Então me chamo Graziano Zefolin, te convido a assistir mais essa videoaula. Se inscreve, curta, comenta, se ficar com dúvida, use a sala de aula para que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Aqui eu vou só simplesmente fechar essa tela, que ela fecha aqui, ó, tá? Então é o que nós vamos fazer aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa questão aqui do teclado em si, assim, movimentando a nossa tela, tá? Então para isso eu vou fechar aqui, vou abrir minha tela de pagamentos e aqui tem um componente que a gente vai usar que é o Keyboard Avoiding View, esse aqui. Eu vou abrir e vou fechar. O que eu vou fazer? Vou recortar daqui e vou colar lá embaixo. Então vamos até lá embaixo. Nós temos algumas views. Ó, última view é aqui que eu colo. Salvou. Só isso não é suficiente. Ó como que ele ficou ali, tá vendo? Então nós precisamos fazer algumas outras coisas também. Aqui eu vou fazer um style. Eu posso fazer esse style lá embaixo, eu posso fazer aqui. Flex 1. Salvou. Tá lá. Então, tem algumas coisas. Só que se eu entrar aqui ainda, tá vendo que ele está movimentando? Então, aqui a gente tem um comportamento que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu vou fazer o behavior, certo? Não é isso que eu quero. Quero esse cara aqui porque vem uma programação. Platform.os. Não esquece que eu dei Enter e ele importou lá em cima, tá? Ó. Então, se a gente... Ó, o plataforma aqui, ó, tá vendo? Ó, os dois estão importados aqui. Então, se você só digitou, ele não vai importar. Então, digita, a hora que aparecer a lista de seleção, dá um Enter em cima. OS igual, 3 iguais. Aí aqui eu vou colocar, se ele for igual a iOS, eu faço isso aqui e devolvo um padding. Ele já ofereceu para nós. Se não, ele vai mexer na onde? Na altura. Feito isso, Ctrl S para salvar. Vem para cá, vamos clicar em pagamentos, clico aqui e ele não se comportou da maneira como eu queria. Ele tinha que ter se comportado da maneira que precisa, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar a tela, ele como um todo, vamos dar um reload aqui. Ele está falando que deu um errinho aqui, ó, não era para ter dado esse erro aqui. Vamos dar uma olhada lá para ver se não tem erro de programação. Acredito que não. Então, behavior, blá, blá, blá. Aparentemente não deu. Ele está trazendo a tela para cima ainda. Não queria que ele trouxesse a tela. Tá vendo? Esse não é o comportamento que eu estou esperando dele, tá bom? Mas deixa assim. Daqui a pouco a gente tenta resolver. Ctrl L para limpar essa tela. Então, muito bem. Próxima coisa que a gente vai fazer, pessoal, quando eu entro na tela, esse cara aqui ele não vem selecionado. Eu quero que ele já venha clicado aqui por padrão, tá bom? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós temos duas coisas que são muito importantes. A primeira delas e que eu vou declarar aqui, ó. Eu vou fazer um const. Eu vou definir ele o value ref igual a use ref. Abriu, fechou, certo? Verifica se ele puxou lá em cima, tá vendo? Comportamento correto. Vou até o meu componente de input, que é esse cara aqui. Então, eu vou colocar ref, tá vendo? Igual a value ref. Basicamente é isso. Isso aqui não é ainda o final do comportamento que a gente está esperando, tá? Então, se a gente entrar em pagamento aqui, ele não fez absolutamente nada, tá? Agora, o que a gente vai ter aqui? Ó? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Use effect em qualquer lugar do meu código, dentro da função. E eu vou simplesmente, eu vou ter o quê? Uma error function aqui. E esse cara aqui vai ter um comportamento, tá? Deixa eu só voltar aqui para terminar de fazer isso aqui. E eu vou olhar, quando esse array aqui, lembrando, quando esse array ele está vazio, significa que ele vai executar uma única vez na carga da tela.
E aqui, o que a gente vai ter aqui? Quando eu abrir a tela, eu vou ter ali o meu value ref, ponto current, ponto focus. E é isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando eu abrir a tela, a primeira vez, ele vai lá no componente e vai jogar o foco, que é aquele cursor piscando, tá bom? Então, agora, se a gente vir aqui, vamos recarregar a tela. Espera ele carregar aqui. Carregou, então ele vem para cá. Quando eu abrir aqui, tá lá, ó, tá vendo? Ele trouxe o cursor aqui e trouxe essa caixa para digitação aqui, tá bom? Então, esse é um comportamento que a gente espera. A próxima coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é quando eu digito algum valor aqui, deixa eu só ver se meu teclado não digita, então eu venho para cá. Ó como que ele fica esse valor. Não me interessa esse tipo de valor. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Então, eu vou mexer nesse cara aqui de tal maneira que ele vai se ajustando às nossas formatações, tá bom? Então, para isso, eu vou criar agora uma const handle change value. Ele é igual a uma arrow function, tá vendo? Dessa maneira aqui. E ele vai receber um value de parâmetro, tá? Eu simplesmente vou só fazer um return aqui. Depois a gente vai mexer nele ali um pouquinho mais. Com Shift F para formatar. Por quê, pessoal? O nosso value, se você reparar aqui, ó como que ele está aqui, ó. Ele está chamando o nosso set valor, tá? E é justamente, já que ali está valor, vamos colocar valor aqui, ó. Então, nós vamos ter essa nova função. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse cara aqui. Esse cara não vai ser mais assim. Ele vai ser uma error function aqui dentro, dessa maneira. E ele vai ter new value. E eu vou chamar o meu handle change value igual a new value, certo? Então agora, quando eu estiver executando essa minha função, aqui ele já vai deixar de funcionar, tá bom? Ó, se você reparar aqui, opa, digitou onde não era para ter digitado, tá? Agora, quando você digita aqui dentro, tá vendo? Nada acontece, porque eu não estou alterando o valor. Então, eu preciso alterar esse valor, que é esse cara aqui. Porque a gente vai começar a formatar. Veja, o que eu vou fazer? Eu vou limpar esse cara. Depois a gente vai dividir ele, transformar ele em numérico, dividir ele por 100 e fazer as formatações que a gente precisa. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, const valor limpo. Eu não gosto muito do nome dessa variável não, mas vamos lá. Ele é igual a value.replace. Esse replace, eu vou trocar a vírgula por vazio, dessa maneira como está ali, ponto replace. Eu vou tirar o ponto e vou deixar dessa maneira aqui agora, tá? Ele ficou. Se a gente reparar aqui, um set valor limpo, tá? Só para vocês irem observando como vai ficando. Então, agora, quando eu digitar alguma coisa, tá vendo? Ó, tá vendo que ele removeu o ponto e a vírgula que estava lá, tá vendo? Tô achando esses números muito pequenos, mas vamos deixar assim, tá? Depois a gente olha para ver se essa fonte como que tá, como ela está se comportando. Às vezes não está nem formatado, mas vamos lá. Agora eu estou tirando. Se eu colocar a vírgula, tá vendo? Ou o ponto, ele simplesmente remove. Perfeito. Primeiro ponto, feito. O segundo é const valor convertido. Ele é igual a number de valor limpo dividido por 100. Então, vamos lá. Então, se a gente digitar isso aqui, tá vendo? Ele não fica ainda, porque, na verdade, eu estou mandando quem? Eu estou mandando o valor limpo. Se a gente colocar o valor convertido, aqui vai dar um erro. Muito provavelmente. Vamos ver? Olha lá, ó. Tá vendo? Ele agora é um número. Se eu colocar zero, deixa eu só ver aqui, ó. Se a gente colocar zeros aqui, ó. Ah, ele está ficando. Eu salvei.
ou ele está dando erro, tá? Ele não tinha que estar dando esses valores aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, C, valor convertido. Opa, aqui eu vou precisar abrir um parênteses, tá? Igual 0. Ou esse cara is, vamos ver se vai aparecer, not a number. Valor convertido. Opa, aqui deu erro, aqui tem que ser assim. Ó. Então, quer dizer, se ele for 0 ou ele não for um número, set valor é igual a isso aqui, ó, 0,00, certo? E aqui eu já dou um return, tá? Porque eu não tenho mais nada o que fazer ali, tá? Ele deu um erro, qual que foi o erro que ele deu? Ah, tá, ó. Na verdade deu um erro de internet aqui, tá vendo? Ele travou aqui. O que eu vou fazer aqui? Vamos dar um reload aqui, vamos ver como ele se comporta. Continuou dando erro, ele não salvou esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá com erro, inclusive aqui, ó, valor convertido. Será que tem algum erro nesse cara aqui, ó? Não, ó, tá vendo? Quando eu seleciono, ele aparece os três. Ctrl Shift S, F. Ó, ele está encontrando algum erro porque ele não formata, tá? Se ele não está formatando, tá faltando fechar um parênteses aqui, ó. Ctrl Shift F. Formatou, significa que está certo. Agora sim, eu posso voltar um R aqui, ó, que agora ele vai aparecer a tela certa. Vamos aguardar carregar. Abriu. Vamos ver. Ó, tá vendo? Já ficou um. Tá lá. Mas se eu coloco o ponto e a vírgula, ele não está fazendo o que precisava ser feito. Porque se ele tivesse fazendo feito, ele não, se ele tivesse dando certo, ele não estava aqui, ó. Se bem que, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos apagar ali. Ele carregou a tela. Ó, tá vendo, ó? Se ele não tem valor nenhum, zero. Ó, se eu coloco zeros, se eu coloco o número 1, em tese, ele tinha que estar funcionando, mas vamos ver como ele se comporta. Aqui ele está dando um erro por algum motivo, tá? Porque ele já tinha que estar funcionando aqui, ó. Tá? Então ele está caindo nesse cara aqui, ó. Tá? Ele está caindo nesse. Muito provavelmente esse valor limpo aqui, ó. Tá vendo? Valor limpo. Vamos trocar. Eu acho que pode deixar assim. Ele está dando erro de conversão aqui, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Console.log, valor limpo. Se você quiser, pode até fazer assim, ó. Valor limpo. Depois a gente vai apagar isso aqui, tá? É só para eu ver onde que está o erro aqui. Depois valor convertido. E ele vai aparecer aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele está com um sério problema de internet, porque na verdade ele não está respondendo exatamente. Opa! Ele não está respondendo exatamente o que eu quero. Ele está dando erros e mais, quando na verdade não tinha que estar dando erro mais ali. Vamos aguardar, vou limpar essa tela aqui. A gente está aqui, digita o número 1. Ó, tá vendo? 2, 3. Aqui pode ser algum outro problema, mas ele está fazendo o que ele precisa, tá vendo? Ó? Ele está fazendo exatamente o que ele tem que fazer. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Tá. Vamos supor que ele não tenha dado erros, tá? Então, se ele não deu erros, o que a gente faz aqui, pessoal? A gente vai fazer algumas outras conversões agora para a localidade. Ele conseguiu converter. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter let valor PTBR, tipo português Brasil, é igual a internacional language, tá aqui, ponto.
number format, tá lá, abril, pt, pt/br, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir, vírgula, aí aqui, deixa eu tirar esse cara daqui, aqui a gente vai colocar algumas observações, style, dois pontos, e esse style aqui, ele vai ser do tipo decimal, vírgula. Outra coisa que nós vamos colocar, minimum fraction digit, é esse aqui. O que a gente vai precisar? E esse cara aqui é 2, certo? Bom, então aqui eu formatei, que eu quero do tipo decimal, e ele vai ter 2 dígitos, tá? 2 dígitos das casas decimais. Ponto, format, porque eu quero formatar quem? O valor convertido. Valor convertido, certo? Basicamente, é isso que a gente tem. Então, agora eu vou digitar algum número aqui dentro e ele tem que... Ó, acredito que ele esteja dando algum tipo de errinho aqui, ó. Ele não está fazendo o que precisa. Talvez seja... Vamos dar uma olhadinha no tipo de declaração. Acho difícil, porém, vamos lá. Vamos carregar o projeto. Essas linhas de console aqui que a gente colocou, vou deixar elas comentadas. Vamos testar. Se não funcionar agora, eu vou ter que pausar e entender aonde está o erro. Ó, aqui ele tinha que estar funcionando, tá? Nesse ponto aqui ele tinha que estar funcionando. Eu não sei se é o caso do emulador. Vou ter que entender, tá bom? E aí, a hora que eu voltar, a gente já volta com a resposta. Primeira coisa que está faltando aqui, pessoal, é esse cara, ó. 7, valor, igual que valor PTBR. Isso aqui, às vezes, dá para a gente resolver tudo numa cartada só, tá? Mas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lá, pessoal. Tá funcionando. Se a gente tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se bem que ele deu um erro aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu bati o zero... Ah, tá. É que ele quebrou a barreira do inteiro. Tá? Muito provavelmente ele quebrou a barreira do inteiro. A gente precisa fazer isso aqui, pessoal, porque, na verdade, aqui na tela ele é do tipo Brasil, tá? Ponto e vírgula. Ponto no milhar e decimal, vírgula. Quando eu vou salvar no banco, ele é invertido, porque é o padrão americano. Então eu preciso fazer isso. Então, basicamente, eu acho que essa é essa parte que a gente tem aqui, tá bom? Então, essa parte também está vencida, tá bom? Então, tá lá. Eu tinha voltado os 2 comentários aqui para testar. Não preciso, posso só apagar, tá bom? Dessa maneira aqui. Então, basicamente é isso. Se você quiser ainda, nós podemos fazer isso aqui, pessoal. Eu vou fazer um bloco de try-catch aqui, desta maneira aqui. E o que eu vou fazer? Tudo que estava aqui dentro, eu vou recortar daqui e vou colar aqui dentro. Fica dessa maneira. Aqui dentro eu tenho 7 valor. E eu já explico para vocês. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Esse bloco de try-catch é, se der erro em qualquer parte daqui para cá, eu já executo essa aqui de cara. Tá? Ele interrompe o fluxo e cai aqui no erro. Como não me interessa saber o erro, tá? Então eu simplesmente faço isso aqui. Então esse é o motivo do bloco do try-catch, tá? Tá vendo? Então tá funcionando tudo bonitinho, do jeito que precisa funcionar esse handle aqui também. A próxima coisa que a gente vai fazer, pessoal, é quando eu for enviar o formulário. Que aí eu preciso validar ele, tá? Para validar ele, nós vamos usar o navegador. Nós vamos usar o Zod. Então, React, Native, Zod. Existem diversos componentes que você pode utilizar, tá bom?
mas nós vamos usar esse cara aqui. O Zod, ele vai fazer as validações que a gente precisa. Então, o que que acontece, pessoal? Se a gente descer aqui, deixa eu só ver. Deixa eu só jogar ele aqui para o lado um pouquinho. Em vídeo, nós vamos fazer o quê? Eu vou traduzir esse cara aqui para vocês. Zod é uma biblioteca para validação e declaração de esquema do TypeScript. Estou usando o termo esquema para se referir a amplamente qualquer tipo de dado. Então, o que que ele vai fazer? Nós vamos fazer validações. Ao invés de eu fazer um monte de bloco de if para testar, if, else, o Zod vem para facilitar isso. Então, ele faz uma análise muito minuciosa para nós. Deixa eu só ver se ele vai ter mais alguma aqui. Então, eu tenho algumas coisas. Deixa eu passar aqui para lá. Aqui ele está fazendo algumas conversões. Então, tá vendo? Não. Então, isso aqui ele tá a maneira de fazer a instalação. Então, nós usando o npm, que é esse aqui, deixa eu só ver. Então, node iban, tá? O deno. Então, o que a gente quer fazer é justamente esse cara aqui, ó. npm install zod. Pode copiar. Vamos lá voltar para o Visual Studio. Aqui ele está executando, posso parar, Ctrl C, Ctrl V. Se ele falar pedir confirmação, dá permissão para ele. Então nós vamos instalar o Zod. Instalou o Zod, a gente já pode rodar de novo o nosso componente. Deixa ele carregar. E aqui eu aperto para carregar aqui o nosso projeto. Deixa ele carregando lá, não tem problema não. Vamos voltar para a nossa bibliografia. Próximo item que nós vamos fazer, importar ele, tá? Então, a importação dele é simplesmente para nós, né? O uso básico dele é assim, ó. Então, import o z from Zod. Só isso e mais nada, tá bom? Vamos voltar lá no nosso esquema. Aqui, vamos importar ele aqui em cima. Tá perfeito. Aqui o meu ele vai tirar, muito provavelmente. Não tirou? Bacana. Porque tem uma biblioteca, se você não utilizar, ele apaga, tá? Tá carregando ali. Por enquanto, visualmente você não vai ver nada. Então, nós vamos criar o nosso esquema. Então, eu vou criar const payment schema. Ele é igual a zod.object e função e chaves. Tá? Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome, o atributo que eu quero, tá? E o valor que ele vai ter. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, eu vou colocar valor. O valor, ele é o quê? Ele é Zod do tipo number, tá lá, abre e fecha, ponto, inteiro, inteiro? Não, ele é number maior que zero. É number greater than zero. Ele tem que ser isso. Beleza? Então tá bom. Isso aqui, vocês precisam entender que é o que eu quero validar. Então, eu quero validar um valor, tá bom? Qual outra coisa que eu quero validar aqui, pessoal? O user ID. Esse user ID é o que está na caixa ali, tá? Então, o user ID, ele tem que ser aqui para nós... ele tem que ser o zod.number, certo? Ele tem que ser inteiro, certo? E ele tem que ser também positivo. Ele não vai validar no banco, ele vai verificar se ele é um número, se ele é inteiro e se ele é positivo, tá bom? É isso que ele vai fazer. Outra coisa que a gente tem que ter lá dentro é a data, né? Então, eu vou ter o data, vencimento. Eu não lembro como que eu coloquei no banco, a gente já confere, tá? Então, ele é Zod, ele é do tipo date. Perfeito. Tá vendo? Aqui ele não vai fazer nada. Deixa eu olhar o banco lá para ver como que a gente usou o banco. User... Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Então, user ID, tá? Então, user ID é para quem vai ao pagamento. User cadastro é quem cadastrou, tá? E aí a gente vai fazer o valor pago e data pagamento. Ah, ó, tá vendo? Inclusive, eu vou fazer até assim, ó, galerinha. Eu vou copiar esse cara e vou fazer aqui, assim, ó.
Isso, eu vou comentar essa linha aqui, tá? Então, o user ID, eu já sei que é esse aqui. Eu posso dobrar esse cara aqui, ó. E aí eu tenho user cadastro, tá? Beleza, user cadastro. Ele também tem que ser um number inteiro positivo. Ele não chama data vencimento, ele chama data pagamento. Pagamento, tá certo? Observação, não preciso validar nada, porque ele não precisa nem estar ali dentro. Depois a gente pode ver só se ele... A gente pode até... Texto. Vamos testar, né? Observação. Ele só Zord string. Qualquer coisa a gente refaz esse cara aqui. Então, e o valor é valor pago. Então tá certo. Então, ele tem que ser isso aqui. Isso aqui por si só não faz nada, tá? Ele só é um esquema. Depois a gente volta a mexer nele aqui. Aqui, deixa eu só ver aqui, eu tenho handle calendar, use effect pode deixar. E aqui a gente vai ter const handle submit. E ele é uma arrow function também, tá? Essa arrow function nada mais é do que para a gente poder validar. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma função assíncrona. Depois vocês vão entender por quê, tá bom? Ctrl Shift F, ou perdão, Shift Alt F para formatar o texto. Ou Ctrl S para salvar, se o seu estiver fechando certinho. O que eu vou ter aqui, pessoal? Aqui eu vou primeiro criar um pagamento. Então, const payment é igual a... Opa, chaves. Igual, tá bom? Então, igual aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Então, ó, olhando para... Vamos colar de novo aqui, só para... Ou eu posso até fazer isso aqui, ó. Recorta e cola, certo? Aqui dentro do nosso payment. Então, o que a gente tem aqui? Só para a gente entender os processos. Então, eu vou ter o user ID, que ele é o nosso user, tá? E eu já falo para você de onde a gente vai pegar. Então, user ID, e ele é quem aqui? Ele vem lá do ID, ó, tá vendo? Simplesmente ID. Vírgula. Próximo. User, cadastro. Eu vou simplesmente colocar aqui um número 1, tá? Depois a gente volta nele, porque eu tenho que importar uma biblioteca. Depois, valor pago é quem? É o nosso, simplesmente, valor. Nós vamos ter que voltar aqui, porque aqui vai dar erro, tá? E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Depois a gente tem quem? Nós temos o data pagamento. Data pagamento. E ele é quem? Ele é o nosso data. Data, certo. E por último, nós temos aqui quem? Observação. Observação é observação mesmo? É, observação é observação. Observação. Esse aqui, como o nome, eu tenho um estado observação, basta colocar ele aqui. Novamente, sem fazer teste nenhum, é isso que a gente tem. Próximo item que a gente vai ter aqui. Agora a gente vai começar o quê? As nossas validações. Aqui eu vou ter um try, bloco de try catch, porque eu quero deixar ele envolvido. E aqui a gente vai ter assim, await. Vamos fazer assim, const result é igual a await. Aí aqui a gente vai ter o ZOD, payment schema, que é o que eu declarei lá em cima. Ponto. E aqui a gente vai ter quem mesmo? O parse async. E aí a gente passa quem? Ó, isso aqui, ó, nosso objeto aqui, ó, payment. Perfeito. Agora, o que acontece, pessoal? Caso, aqui ele está fazendo validação. Caso ele dê algum erro, ele vai cair aqui no catch, tá? Nesse símbolo aqui. E eu simplesmente vou fazer assim, console.log error. Por enquanto, vai ser isso, tá? Deu erro, a gente faz isso, tá bom?
Ah, ESC. Salvou. Aqui, o que eu vou fazer o seguinte aqui. Agora, quando a gente clicar no nosso botão de salvar, on press, eu vou chamar quem? O handle submit. E aqui agora a gente vem para essa tela aqui, ó. E aqui vai, o erro vai comer solto. Então, pagamentos, tá vendo? Então, eu posso só aceitar isso aqui e eu clico no botão salvar, tá vendo lá. Tá vendo, pessoal, ó? Então, aqui, ó, ele já deu um erro, o código tipo inválido, esperando um número e recebeu uma string em quem? Em valor pago. Tá? Olha, começa a história toda começa aqui, ó. Essa história aqui é seriamente. Por quê? Porque aqui lembra que tudo que vai para a tela e tudo que vem da tela é texto. Então eu tenho que converter esse cara aqui para número, tá? Então, vamos lá fazer esse processo? Esse aqui a gente vai criar uma funçãozinha que vai simplificar bem a nossa vida, tá bom? Então eu posso tirar esse cara daqui. Eu posso vir aqui, esse cara aqui, deixa lá, depois pra gente saber o que vai lá. Então eu vou ter const convert value igual, ele recebe um value, uma error function, tá? E aqui, o que a gente tem aqui? Mesma coisa que a gente tinha aqui em cima, tá vendo? Change value. Eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Eu só vou fazer algumas simplificações, tá bom? Eu venho para esse cara aqui, venho para cá, copiei e colei, tá? Então eu vou ter try, vou remover o ponto e a vírgula, vou dividir por 100, vou pegar esse cara aqui, ó, ele simplesmente vai retornar 0, tá? Eu vou fazer as conversões que precisa converter, só que aqui o que acontece, pessoal? Esse cara aqui, não vai nem precisar desse cara aqui, ó. Return 0, eu não preciso fazer essas conversões doidas. Return valor convertido. Eu, em tese, acho que nem precisaria, né, mas... E esse cara aqui retorna só 0 também. Então aqui, agora, ele não vai receber mais valor, ele vai receber convert value e abre parênteses. Opa, ó. Salvou. O que a gente vai fazer aqui? Vou lá para minha tela, Ctrl L para limpar, e a gente vai fazer o nosso salvar. Daí, o que ele falou lá para nós? Ó, code too small, mínimo 0, number. Então, o que ele faz? Ele está falando que o componente, valor pago, ele tem que ser maior do que 0. Então, se a gente colocar lá, clica lá e coloca, por exemplo, 1 centavo, aceita, salva. Eu vou limpar aqui, vamos salvar. Em tese, ele passou. Em tese, ele não deu erro nenhum. Oxente, que estranho. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer assim, ó, console.log de result. Vamos ver aqui. Ele tinha que ter dado... Ah, tá. Não. Tá certo. Aceita e salva. Tá lá. Pessoal, se ele não deu erro, significa que tá tudo certo, tá? Se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Ó? Se ele não deu erro, tá tudo certo. Inclusive, por exemplo, se eu mudar esse cara aqui e salvar, ó, tá vendo? Ele mudou o user ID. Então agora a gente só precisa pegar quem foi que cadastrou, que é o usuário logado, tá? O usuário logado a gente vai pegar assim, ó. Vamos lá. Eu vou fechar um pouquinho desses caras aqui. Esse cara a gente não vai usar mais, tá? Em tese, a gente está validando. Tá tudo sendo validado. A parte do que a gente está fazendo ele dá certo, pessoal, porque na verdade os componentes já estão mais ou menos meio que resolvidos, vocês entenderam? Por exemplo, data aqui sempre vai voltar data, isso aqui sempre vai voltar um número. Então a gente, tá? Mas a gente faz essas validações porque são importantes para não ir para o banco errado, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Então vamos lá, recuperar o usuário. Então, para recuperar o usuário, o que a gente vai fazer? Aqui abaixo
Então, const, eu vou desconstruir quem? Do useAlf. Ó, eu digitei, ó, ele nem achou, ó. Nem achou. Se ele nem achou, user. Aqui ele vai dar um erro, tá? Ele tá dando um erro aqui, ó. Quer ver ele dar um erro? Ah, tá vendo? Ele vai falar que useAlf não existe, ó. Ó, tá vendo? Não existe. Por quê? Porque o nosso useAlf vem da onde? Então, const alguma coisa, const nada, import. Import alguma coisa from, abriu, ponto, barra, porque eu tenho que achar o meu hooks, barra, alf, barra, index. Salvou. O que eu quero aqui? Eu quero o meu useAlf, certo? Então, tá lá vendo? Tá lá em cima. Tá aqui embaixo, tá vendo? Ele tá falando que o user não foi utilizado, perfeitamente. E agora aqui embaixo, quando... Eu posso fechar esse cara aqui também, tá? Aqui embaixo, quando estiver cadastrando, ele vai ser o quê? O meu user.id. Tá lá. Então eu vou para minha tela, posso recarregar o projeto, posso limpar esse cara aqui. Deixa carregar as fontes. Vamos entrar em pagamentos. Vamos colocar um valor lá simbólico. Aceita e salva. Ele está falando o quê? User cadastro precisa ser do tipo número. E eu passei um texto. Então vamos lá. Esse aqui, sem medo de ser feliz, ele é simplesmente number. Se você não quiser nem usar o number, pessoal, você pode até usar o convert value também, que ele vai dar certo, tá? Limpa aqui com Ctrl L, aceita essa tela, salva. Ele deu not a number. Oxente, por que ele deu isso? Melhor jeito da gente resolver, console.log user.id. Vamos saber o que ele está rolando aqui? Agora ele vai mostrar aqui, ó, esperando o número e recebeu um not a number. Será que ele não está encontrando? Vamos ver. Só aceita, salva. Ele está dando que está indisponível. Ele não pode, porque ele está dentro de uma área protegida. Ele está aqui dentro da nossa função. Tá vendo? Eu desconstruí ele e ele tem que aceitar isso aqui. E eu acho que a parte disso aqui é erro de internet, tá? Tá meio difícil, né? Mas vamos lá. Ctrl L. Eu vou baixar, diminuir esse cara aqui, a altura desse cara. Porque ele até aparece aqui, até que tá... Ele não está conseguindo recuperar esse user aqui, ó. Tá? Ele não está conseguindo esse cara aqui. Por que ele não está conseguindo? Mas ele também não deu erro, tá? Então ele tem alguém conectado aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: desconecta, conecta, vamos cadastrar lá em pagamentos, cadastra alguém e salva. Vamos fazer o seguinte: novamente ele continua com erro, então a gente faz esse cara aqui. Limpa a tela e vamos. É assim que funciona a programação, teste. Se eu voltar aqui um pouquinho, é user.user, tá? Por isso que ele... Salvou. Eu vou limpar essa tela aqui só para... Tá lá, agora tem o ID, ó. Então esse cara aqui, ó, user.user.id, tá? Esse cara já pode sair daqui também. Salvou. Limpa a tela. Aceita, não importa. Tá lá, ele trouxe para nós, tá vendo? Então, user aqui, observação vazia, user cadastro, user ID, valor. Se eu mudar esse cara aqui, salvar, por exemplo, tá lá, ele mudou o usuário. Se eu jogar um outro valor aqui, ok, salvou. Tá lá, ele já mudou aqui para nós também.
Então são pequenas validações, deu 40 minutos de aula, mas são pequenas validações, mas que são importantes para a nossa aula. Não vejo outras validações. Pode ser até que haja, mas eu acho que é isso aqui, já é o bastante para a aula de hoje, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Não deixa de comentar, curtir, compartilhar. Se tiver dúvida, tire as suas dúvidas. Até a próxima videoaula.